Boa tarde, minha gente. Diretamente aqui dos estúdios do meu escritório hoje. E espero que daqui para frente todas as lives aconteçam daqui, porque eu me sinto melhor fazendo as lives daqui, né, com uma outra postura, e também porque esse escritório foi feito com tanto carinho para atender as pessoas, que eu gosto da energia dele, das cores, da vibração, então me faz muito bem entrar ao vivo daqui também. E separar o joio do trigo, né? Porque esse negócio de home office, uau, é muito cansativo. Então, bem-vindas, gente. Mais um programa hoje, a Coach Rabine Kabbalah, e trazendo um dos meus temas favoritos, assim, escutei o conteúdo desse tema, a Rabino já acabou de entrar, eu escutei a primeira vez o conteúdo desse tema, eu acredito que eu tinha uns 20 e pouco, faz mais de 20 anos, e me impressionou muito, me impactou muito, né? É sempre uma pergunta que a gente acaba se fazendo, por que isso aconteceu comigo? Sou uma pessoa boa, né? Por que fulano aconteceu aquilo comigo? Uma pessoa tem um coração tão bom, né? A gente fica com esses questionamentos. Então, já vou trazer o Rabino aqui para nossa conversa, porque está certo aqui. Oi, Pati, oi, quem está chegando? Oi, Rabino. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que temos uma boa notícia, Rabino. Não consegui confirmar, mas parece que o Instagram já não sai mais do ar com 1 hora. Então, acho que se a gente estourar um pouquinho o tempo, não vão tirar a gente do ar, então estou mais tranquila. Vamos ver se é verdade ou não, vamos descobrir hoje. Ok, vamos Então, lá. Rabino, vamos lá. Tem hoje muita coisa para falar sobre esse tema. Eu anunciei o tema hoje, Rabino. Bem-vindo, obrigada, né? Mais uma vez estamos juntos, um dos programas de maior sucesso nas redes sociais, a Coach Rabino e a Kabbalah. E o tema de hoje foi escolhido assim com muito carinho, não sei por que a gente não fez antes, né? Porque a pandemia inteira, essa é a pergunta. Por que isso foi acontecer com a gente? Mas, Rabino, hoje, quando eu fui escrever o texto de propaganda para postar, eu fiz as duas perguntas separadas, né? Para falar de novo do tema, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente vai ter que voltar lá na cerne da definição. Afinal de contas, quem são as pessoas boas? E afinal de contas, o que são coisas ruins? E antes de eu entrar aqui, ao vivo, eu estava tomando um café aqui na empresa, e me veio a seguinte ideia. Por que a gente, eu não sei, eu nunca perguntei, mas deve ter gente que se pergunta, por que a gente nunca olha pelo outro lado? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Essa é a pergunta. Né? Porque às vezes a gente fala, poxa, o cara rouba, mente, e aí tá aí no vidão, deu sorte nos negócios, tem tudo, né? Enfim. Só que a gente não sabe, na verdade, o que acontece na vida de cada pessoa. Mas, então, Rabino, vamos começar o nosso tema de hoje. E eu quero saber o que a Kabbalah tem a dizer sobre o tema. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E se o Rabino quiser, já pode ir respondendo essa questão de definição. Afinal de contas, quem são as pessoas boas e o que quer dizer coisas ruins? Na realidade, essa pergunta talvez é a mais antiga que tem e que mais incomoda as pessoas. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Com good people? É uma pergunta muito antiga. E se olharmos na Bíblia, tem um livro inteiro de uma pessoa chamada Jó, ou Iov, no hebraico. Qual que era a vida do Jó? Ele era uma pessoa temente a Deus, um verdadeiro sádico, uma pessoa justa. Ele fez tudo correto. Deus, o próprio Deus, se orgulhou com Jó. Assim está escrito na Bíblia. Uma história interessante. 40 e alguns capítulos na própria Tanakh, na própria Bíblia. Jó, o símbolo da perfeição. Um certo dia, o Deus estava falando com os anjos dele, uma cena interessante.
E Deus falou, olha, não tem muita gente que nem meu servo Jó. Ele é o símbolo de uma pessoa justa, correta. É meu orgulho dizer, eu me orgulho de ter alguém que nem Jó. E o Satã falou para Deus, ele é uma ótima pessoa. Óbvio que ele é óbvio. Você deu para ele tudo de bom e melhor. Ele tem uma família bonita, tem filhos, tem netos, tem genros com quem que ele se dá bem, tem noras com quem que a sogra se dá bem. Está tudo funcionando da melhor maneira possível. Além disso, ele é uma pessoa riquíssima. Ele tem servos e servas, ele tem campos que são dele, ele tem cavalos e tem gado, e tem tudo que alguém pode almejar. Uma pessoa que tudo na vida está brilhando para ele, e por que ele não vai te louvar? Por que não vai ser teu céu? Por que não vai te servir e o dia inteiro falar da tua grandeza, Deus, que você está dando para ele tudo que ele almeja? O Satã falou para Deus, olha, deixa eu fazer uma prova. Entrega ele nas minhas mãos e nós vamos ver como que ele vai se comportar. Uau! Isso não foi tão interessante. O Deus falou para Satã, ok, vai lá. Em primeiro lugar, o Satã conseguiu destruir toda a sua riqueza, tornou ele um homem pobre, pegou fogo nos seus campos e depois pegou uma praga em todo o seu gado e todos os seus animais. E no fim, uma atrás da outra, a bolsa de valores caiu. No fim, isso é muito mal. Vendas não tem, cheques começaram a voltar. No fim, ele se tornou uma pessoa destruída financeiramente. Diz a Bíblia, mas mesmo assim, o Jó não reclamou e não foi contra Deus. Mesmo assim, ele falou, Gam Zuletová, isso também é para o bem, e continua sendo fiel a Deus. E o Satã voltou para Deus e deu um relatório. Deus falou, mas mesmo assim, olha, está provado, o Jó é boa gente. No fim, eu não vou me prolongar tanto na história. No fim, acabou que os filhos morreram. E realmente a situação, que é o horror de uma história, os filhos morreram, os noras morreram, os netos morreram, ele ficou sem família. O homem que estava tão bem estabelecido depois, terrível. Mas mesmo assim, o Jó continua sendo uma pessoa fiel a Deus. Em seguida, o Satã falou para Deus, olha, sobrou uma alternativa. Agora eu tenho que tornar ele um doente. Ele tem que se tornar uma pessoa doente mesmo. E aquela doença onde ele não aguenta a doença. E depois vamos ver como que ele se comporta. Deus falou para Satã, tudo bem. Concorda? Mas cuida para não matar ele. Sofrer sim, mas eu não quero que ele morra no processo. O Jó pegou uma coceira que ele quase enlouqueceu. Mas mesmo assim, ainda segurou sua fé em Deus. Olha um tzadik. Não foi contra Deus, uma pessoa justa. Até um certo dia que o Jó não aguentou. E a esposa dele falou para ele, olha, só tem um jeito. Vai amaldiçoando Deus, xinga Deus com todo o teu coração, assim você vai se sentir melhor. E o Jó realmente obedeceu a esse grande conselho. Não! E Gente, xingou Deus. a mulher vence no final, vence tudo, né, Rabino? Nossa, que poder que a mulher tem, veja bem. E aí? Agora, isso são, que eu acabei de falar, os primeiros dois, se não me engano, o segundo capítulo dessa parte da Bíblia chamado Jó. Em seguida, vem 40 e alguns capítulos, debates entre Jó e seus amigos. Porque os amigos dela, ali tem 3 amigos, cada um com nome interessante, chegaram para esclarecer o assunto com Jó. E tem vamos dizer o seguinte, as propostas, as sugestões, as justificar Deus, na certa forma, e como que o Jó retruca e não aceita, e tem debates ida e volta. Quando termina, Jó de novo se reconstruiu, ele ganhou de novo uma família, e ganhou muito gado, e se tornou uma pessoa riquíssima. Agora, na própria Talmud é uma discussão se esse Jó existiu ou não, ou se isso é mais um tipo de uma
metáfora, vamos falar, para nos mostrar o que acontece de vez em quando no nosso mundo. Mas o que se percebe? Entre essas reclamações, que na realidade, se tivesse uma pessoa que poderia fazer isso aqui, uma peça, para mostrar esses debates e respostas são profundas, são super profundas. Ou seja, eles começam, os amigos de Jó começam a explicar para ela, olha, se você está sendo castigado, em algum lugar você merece. Por isso, para de reclamar, porque não tem sofrimento sem merecer. E o Jó diz, ninguém merece isso que eu passei. Não existe pecado que justifique esse tipo de punição que eu recebi. Além que eu não pequei. Eu era uma pessoa fiel a Deus. E o negócio vai ida e volta, tentando, será que devemos justificar Deus? Ou seja, por que eu citei esse assunto? Porque uma coisa se percebe ali, conclusão do Talmud, nós estamos antes da Cabala. Temos direito, diz o Talmud, de reclamar. Uma pessoa pode falar para Deus, por que eu estou apanhando tanto? Não aguenta. Dói muito. Estou muito machucado. Não estou... A pessoa tem esse direito. Não é falta de fé reclamar contra o sofrimento para Deus. Agora, isso é por que eu trouxe isso. Aqui temos a base, porque, de um lado, quando as pessoas fazem essa pergunta, por que coisas ruins acontecem com gente boa? Para quem que eles estão fazendo essa pergunta? Vamos parar um minutinho e ver. É uma pergunta ótima, uma pergunta antiga desde a Bíblia. Mas Está para fazendo para quê? Deus, né, Rabino? Está fazendo para Deus, na verdade, né? Ou seja, está fazendo para Deus. Ótimo. Mas só para Deus aqui não é suficiente, porque temos aquele livro conhecido nos Estados Unidos, provavelmente está traduzido em português, do Rabino Kushner, um rabino conservativo, que perdeu um filho. Depois ele escreveu um livro muito conhecido, Why Do Bad Things Happen to Good People? E ele conclui que Deus realmente perdeu o controle. A sugestão dele, não adianta fazer essa pergunta, porque Deus realmente é muito poderoso, mas isso não significa que realmente Deus tem o poder de controlar tudo que acontece no nosso mundo, sem falar, isso está falando do rabino, que se chama um rabino conservativo, mas se nós vamos pelos aqueles que não acreditam, acham naquela teoria de evolução, obviamente essa pergunta fica assim, oco, fica assim no meio do ar, sem ter para quem fazer a pergunta. É uma pergunta direcionada a Deus. Rabino, alguém escreveu aqui, eu já estava pensando nessa resposta. Na verdade, acho que é uma pergunta retórica, né? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Acho que é uma pergunta que a gente faz para a gente mesmo, no final das contas, né? É uma pergunta, ao mesmo tempo que a gente não tem, não quer enxergar uma resposta, porque no final significa reconhecer que a gente mereceu aquilo, né? E por outro lado, é uma pergunta que faz a gente se questionar de alguma maneira se a gente não teve uma participação nisso, ou não causou isso para nós mesmos, por conta de alguma atitude que a gente teve. Então, acho que é uma pergunta que a gente faz para nós mesmos. Mas eu queria aproveitar, Rabino, antes do Rabino continuar, e que acho que é uma coisa que, quando se explica essa questão, talvez venha à mente de muitas pessoas, esse negócio de eu devo merecer esse sofrimento, eu mereço passar por essa dor, né? E não se questionar, não perguntar, às vezes pode passar uma sensação muito conformista, né? Muito acomodada, na verdade, né? Assim, a pessoa vai aceitando tudo que vai acontecendo na vida dela, sem sentir essa não é raiva, né? Mas essa dor e questionar mesmo. Achei até interessante que o Rabino falou que é permitido reclamar, né? É permitido. Então, ok reclamar, porque o ser humano precisa extravasar isso de alguma forma. Então, eu acho que as pessoas acabam se fazendo essa pergunta, né? Com Deus ou sem Deus dentro dessa pergunta, né? Por que isso aconteceu comigo? E acho que tem uma questão aqui das pessoas não se sentirem conformadas, né?
não se acomodarem em cima daquele sofrimento ou daquela situação, correto? Vamos entender melhor essa colocação. Eu acho que sem Deus, essa pergunta não faz muito sentido. Se a pessoa se culpa, o que significa que ele se culpa? Ela fala, eu mereço. E já que eu mereço, alguém mandou isso para mim. Quem que é esse alguém? Quem tem essa contabilidade que eu mereço ou não? Tanto faz se a pessoa culpa Deus direto, ou ele se culpa por causa das suas falhas ou pecados ou qualquer assunto nessa família. Tem Deus por trás do assunto e a gente acha, a gente ponta o dedo para olhar, você, Deus, você não agiu correto comigo. Ou eu não agi, por isso eu mereço, mas é direcionado no fim a alguém que tem controle. Ou seja, é uma reclamação. No fim, com Deus, querendo saber e perguntamos, why, por quê? Coisas ruins acontecem com boas pessoas. Agora vamos entender a segunda colocação que nós vimos. Tudo bem, é um assunto religioso. Mas o que eu acho sobre esse assunto baseado sobre os livros sagrados que eu vi? Será que nós queremos uma resposta? Perguntamos por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Queremos que alguém nos explique por quê? E isso vai facilitar o assunto? Nós vamos se acalmar se nós vamos saber por quê? Ou seja, aqui a pergunta why, por quê, não cabe. Pior, eu acho o seguinte, se nós vamos passar, ou seja, nós vamos visitar nossa filha no hospital, dando à luz, e ela está no labor pains, dores de parto, e está gritando de dores, que isso é algo muito normal, tá certo? Nós vamos falar, olha, ela está gritando, mas está justificado, obviamente, porque assim que Deus criou o mundo, que para a criança nascer, quando a mulher dá à luz, ela tem dores do parto. É interessante que na época do templo de Jerusalém, quando a mulher deu à luz, ela tinha que trazer uma oferenda no Bet HaMikdash, no templo sagrado, pedindo para ser perdoada, porque ela não vai manter a palavra dela, ela vai quebrar a palavra dela. E qual palavra que ela vai quebrar? Porque na hora de dar o parto, você sabe o que cada mulher fala? Juro no nome de Deus e tudo que é sagrado, que é a última vez que eu passo por isso. E 2 anos depois, estamos aqui de novo. Por isso, existe aquele que se chama dores de parto. Agora, a mãe e o pai estão lá fora, estão ouvindo a filha gritar. Vou falar, gente, não se preocupe, isso é perfeitamente certo. Isso está acontecendo, tem uma grande explicação. Isso chama dores de parto porque está tudo em ordem. Se o mãe e o pai vão se comportar dessa maneira, eles realmente precisam visitar alguém e pagar uma boa consulta, porque alguma coisa está errada com eles. Ou seja, quando justificamos dor, não responde à nossa pergunta por que isso está acontecendo comigo. Agora, o que está por trás da pergunta e como que nós vamos entender essa pergunta de uma forma certa e o que realmente buscamos, aqui que nós precisamos da cabala. Ou seja, tudo isso aqui é introdução. O que realmente buscamos? O que nos incomoda? E é interessante, quando olhamos na Bíblia, aconteceu um assunto interessante. O Deus chamou nosso patriarca Abraão e falou para ele, veja bem, eu confio em você, eu sei que eu posso te avisar de meus futuros planos. Saiba que essas cidades do Sodoma e Gomorra, eles ultrapassaram qualquer limite. Passaram o conhecido red line. Já não é mais pessoas se comportando mal. Comportamento repugnante, asqueroso, se não pior. Por isso, eu decidi que eu vou destruir essas cidades. Destruição total. O que Abraão deveria agora responder, segundo o nosso raciocínio? Do why. Agora Deus está falando para ele por que veio o sofrimento. Por que ele vai destruir? Porque mulheres e crianças e gado, tudo vão ser queimados. Deus está falando por quê? Porque essas cidades são péssimas, não dá para continuar com elas. Mas o que Abraão faz? Ele começa uma negociação com Deus. Fala, oh, Deus, você vai fazer isso aqui.
De jeito nenhum, eu não vou concordar com isso. Tem pessoas justas lá. Não, eu não concordo com esse tipo de punição. Provavelmente tem pessoas, 50 pessoas justas. Então, 50? Não tem 50. Abraão diz, mas talvez tem 40. Diz, 40 está bem. Tem 30, tem 10. No fim, Abraão não acha ninguém naquela cidade que presta. E no fim não conseguiu. Mas ele implora e usa as palavras os seguintes. Halila, Deus nos livre. Ele fala para você fazer uma coisa disso. Ele fala para isso não faz sentido você fazer isso, que não concorda. Mas por que não concorda? Deus deu para ele um motivo. Já foi dado um motivo. Mas a resposta é o seguinte, não é o motivo que nos interessa. Mesmo tendo um motivo, nós não suportamos sofrimento. Nós não aceitamos sofrimento. E temos o direito de mudar o quadro, de reclamar e buscar todo tipo de apoio de Deus para poder sobreviver e continuar a vida quando enfrentamos uma situação difícil. Mas isso é uma outra coisa de perguntar por quê. E vamos agora entender melhor o que cabe a nós, o que não cabe a nós. Nós somos até aqui. Faz sentido? Rabino, eu vou trazer uma questão aqui, né? Porque agora o Rabino falou assim, que Abraham foi lá procurar as pessoas justas e não achou nenhuma, né? Nos dias de hoje, né, é difícil a gente encontrar uma pessoa justa, no sentido amplo da palavra, no sentido considerado justo pela visão da Cabala, inclusive. Por que teria que encontrar alguém? Por que está conectada a questão do sofrimento como sendo um castigo pelos atos da pessoa? Por que tem que fazer essa conexão? Ou não tem que fazer essa conexão? Porque fica soando muito o sofrimento como um castigo. E, na verdade, pela história de Jó, que o Rabino trouxe no começo, não tem nada a ver. Uma vez eu escutei, enquanto morei em Jerusalém, uma história muito bacana, que falava, vou eu trazer aqui, que ousada, que chutzpah minha, mas eu vou trazer essa história porque eu acho que ela pode acrescentar. Escutei uma vez que as pessoas escreviam para Rav Steipler, era um dos últimos rabinos da nossa geração que ainda tinham um grau de profecia, né? E uma pessoa escreveu para o rabino uma carta, ele divulgava às vezes as respostas, né? Tinha um livro com as respostas dele. E a pessoa falou, por que essas mulheres têm 5, 6, 7, 8 filhos? É muito sofrimento. É muito sofrimento ter tantos filhos assim nesse mundo, muito trabalho. E Rav Steipler respondeu, a cota, cada um de nós tem uma cota de sofrimento nessa vida. E se você tiver que sofrer por conta de filhos, se está escrito que você vai sofrer na sua vida por conta de filhos, você pode ter um filho, que esse filho vai te trazer dor e sofrimento. E se não for o sofrimento escrito para você, que você tem que ter através de filhos, você vai ter vai ter, como é que fala, gente? Não é realização, esqueci a palavra. Esses teus filhos não vão te dar tanto trabalho, não vão te dar tanta dor de cabeça. Então, quando a gente fala sobre sofrimento, eu não gosto, não tenho essa visão de que sofrimento está necessariamente ligado a algo ruim que eu fiz ou não fiz, ou algum castigo. Como é que o Rabino... Por que isso aconteceu comigo? Foi um castigo porque eu não me comportei? Ou porque eu tenho que passar por esse sofrimento? E é melhor passar por esse sofrimento do que por outro sofrimento? Porque todo mundo passa por algum sofrimento na vida. Falei. Ok, muito bem. Muito bem colocado, mas agora vamos começar a trabalhar, porque o assunto é profundo. E duvido se nós vamos terminar ele hoje, mesmo prolongando um pouco, porque é tão básico na nossa religião esse assunto que realmente vale a pena a gente se esforçar. Ou seja, a pergunta por que coisas ruins, assuntos ruins, acontecem com gente boa, devemos dividir ela em, vamos dizer o seguinte, em pergunta A e B, Aleph e Bet. Quando a pergunta é feita intelectualmente, pessoas estão estudando a contabilidade, como que ela funciona no nosso mundo, como Deus dirige o nosso mundo.
E queremos ter respostas sobre certos assuntos, e a gente se aprofunda. Tem uma maneira como responder à pergunta. O que podemos saber, o que nós não podemos saber, se devemos usar uma explicação que naquilo que falou agora. Isso é quando falamos intelectualmente. Mas, quando se fala pela emoção, vamos chegar no chifre de uma pessoa, que a pessoa está em luto, perderam um pai jovem, de 30 anos, está lá uma viúva jovem, crianças pequenas, a casa está de cabeça para baixo, os pais ainda estão vivos, falando Kaddish, os rezas para um filho que faleceu, coisas ruins que acontecem no nosso mundo. Nós vamos sentar e falar, gente, eu vou dar para vocês uma grande explicação por que isso aconteceu. Tem coisas que chamam reencarnações, e se nós vamos falar isso aqui, é terrível, é péssimo. É péssimo, porque o que nós falamos com isso? Explicamos com isso que realmente eles não precisam sofrer tanto, porque tem uma resposta. Já que tem uma resposta, não se deve sofrer. Jamais que nós temos esse direito, essa possibilidade de falar como a outra, explicar uma tragédia através do raciocínio, tentando responder à pergunta. Mostra que a pessoa não é sensitivo para uma outra pessoa. Terrível. Por isso, além que não vai surgir efeito nenhum essa explicação, ainda muito, muito ofensiva. As pessoas têm esse conduto, onde que eles acham, tem essa conduta, eles acham que cabe a eles, com o grande intelecto que Deus lhe proporcionou, para tentar explicar os caminhos de Deus e com isso acalmar as pessoas. Não. Se tem uma pessoa que é profeta, um grande sábio que tem uma visão, tudo, mas não é nosso papel. Quando essas pessoas perguntam why, o que eles estão querendo é uma outra coisa. O que eu devo aprender dessa história? O que isso deve me ajudar para tocar minha vida? O why aqui é o que eu faço agora? Tudo bem, aconteceu. Não vou duvidar agora por que aconteceu, porque nem quero saber por quê. Já não interessa por quê. O que me interessa agora? Como que eu vou continuar minha vida? Agora, você está lá, oferece teu apoio. Não justifica o assunto, porque isso não vai funcionar. Isso é regra de vários discursos racídicos que deixam claro que aqui tem que ser o nosso comportamento. Mas antes disso, devemos introduzir a base de tudo que nós vamos construir. A pergunta é: why do bad things happen to good people? O que é bad? Pronto. Vamos para a primeira pergunta que eu fiz. O que é bad? Tá. Exatamente. O que é bad? Bad, a palavra bad significa errado. A bad person é uma pessoa errada, uma pessoa ruim. É uma pessoa que está fazendo aquilo que não deveria. Isso é uma bad. A good person é aquele que faz o certo. A bad person é uma pessoa que se comporta de uma forma errada. Ou seja, na hora que nós colocamos a pergunta por que coisas erradas acontecem com coisas boas, a gente tem que parar de pensar. Quem somos nós para dizer o que está certo e o que está errado? Nós podemos reclamar diferente. Nós encontramos muito no Tanakh, nos livros sagrados, que a reclamação era quase igual, mas tem uma grande diferença. Por que pessoas justas sofrem? Isso é uma outra pergunta. Por que uma pessoa, ou justa, ou aparentemente justa, sofre? Por que ele está sofrendo? E mesmo se ele não é uma pessoa justa, será que ele merece esse sofrimento? Será que tem qualquer explicação por que os nazistas mataram 6 milhões das pessoas? Isso pode ser explicado através do pecado? Ou através do... Será? A pessoa pode... Por que essas pessoas sofreram? Aquilo foi errado? Não apenas errado. Nós não sabemos que é errado ou certo. Não é nosso assunto se está errado. Errado significa alguma coisa que não deveria acontecer e acontecer. Por que não deveria? Se nós vamos falar uma coisa que não deveria, que é bad, acontecer e acontecer, por que não deveria?
Porque eu acho que mas calma, amigo. Você que decide o que deve acontecer. Você sabe qual que foi a resposta de Deus para Jó? Deus falou para Jó assim, ouviu todo o discurso dele que ele não merecia. E Deus pergunta para ele, me diga o seguinte, querido, onde que você estava quando eu criei os céus e a terra? Você estava comigo por acaso? O que Deus está falando para ele? Você não sabe o que deveria ser aqui. Você não sabe meu plano. E não cabe você saber. Você pode dizer que você está sofrendo. Isso é verdade. Mas dizer que está errado ou certo, não fala assim. Por isso, vamos tirar o conceito de bad e good e vamos voltar para o nosso assunto do mãe e pai acompanhando o filho no nascimento do neto. Eles não vão dizer porque, olha, uma coisa ruim está acontecendo agora com nossa filha, por que coisas ruins que acontecem? Não vão falar, isso não está certo. Eles sabem que é uma coisa boa, mas mesmo sendo uma coisa boa, algo positivo, ainda a pergunta cabe por que ela está sofrendo. Nós não aguentamos o sofrimento dela. Isso é justo, mas dizer ruim não. Ou seja, em primeiro lugar, nós devemos saber algumas regras antes de se aprofundar demais, vamos seguir no século, no intelecto e no assunto intelectual aqui. Em primeiro lugar, vamos tirar as palavras bad and good, ruim e bom. Isso não é o que nos interessa agora. Não vamos ser nós que vamos decidir o que é bom e ruim. Você sabe se eu ouvi uma vez um discurso do conhecido Rabino Manes Friedman sobre justo o tema por que coisas ruins acontecem com gente boa. E ele conta o seguinte, que a filha dele dirige uma colônia de férias. E uma criança nessa colônia de férias se machucou, quebrou o pé, tinha que colocar o cast. Ou, como você fala, o cast aqui, o gesso. O gesso. E colocou o gesso. O pai ficou super nervoso. Ligou para ela e falou, que tipo de colônia é isso aqui, que crianças, ninguém cuida das crianças, quebra os pés, nunca mais vou mudar para essa colônia, vou fazer tudo o que eu posso para realmente avisar que essa colônia não presta. Alguns meses depois, o pai liga. E o pai diz assim, eu quero pedir desculpa para vocês, por que aconteceu? O que aconteceu? Falei, o que aconteceu? Falei, deixa eu contar para vocês a história. Meu filho andou com gesso alguns meses. E chegou o dia que precisava tirar o gesso. E o médico pediu para eu acompanhar ele na hora de tirar o gesso. Levei ele no hospital. E quase metade do dia eu fiquei com ele no hospital. Aquela metade do dia foi quando os Twin Towers de Nova York caíram. O escritório dele estava no Twin Towers. Se não tivesse ele indo para tirar esse gesso, ele já seria no paraíso como as almas sagradas estudando a Torá agora. Mas ele continua aqui no nosso mundo justo por causa daquilo que ele precisava ver. Agora tem história sem fim. Ele relata essa história e diz o seguinte, se ele sofreu naquela hora, sim. O filho sofreu, sim. Mas dizer bad e good, não. Aquele foi muito good. Foi muito bom. Ou seja, primeira coisa, vamos tirar a coisa bad e good que nós não sabemos. Não cabe a nós decidir, temos que aceitar que tudo isso aqui é o plano de Deus. Agora vem a segunda pergunta. Realmente, queremos saber o plano? É isso que nós queremos saber? Mas eu tenho uma pergunta anterior a essa. No meio dessas duas perguntas, Rabino, parece que a gente tem a necessidade de querer achar um culpado, né? Aqui no caso, por que essa colônia, não confio nessa colônia? Ou por que isso aconteceu? Enfim, a gente fica buscando o motivo do porquê aquilo ter acontecido, né? O que a gente faz? O que o ser humano... A gente não está falando de bom ou ruim, né? Mas por que o ser humano tem essa tendência? E o que fazer com essa tendência de sempre achar um culpado por tudo que acontece? Ah, a pessoa morreu porque o médico não era bom. A gente consegue achar os culpados, até mesmo nós mesmos, né? O que fazer com essa coisa de buscar um culpado para aquilo? Para aquele sofrimento, para aquilo que a gente viveu? Vamos levar isso adiante. Vamos dizer que alguém tem um parente Covid-19 e levou para o hospital e não deu certo.
Depois ele culpa os médicos que deram o medicamento errado. Isso alivia o dor? Será que isso alivia o dor? Somente uma pessoa totalmente egocêntrica, o assunto não está lhe incomodando. Está incomodando pelo papel dele, o envolvimento dele no assunto. Tem muitas pessoas que nem percebem que eles estão falando sobre um assunto que pertence a ele quando isso não importa agora. Ninguém está olhando quem está culpado. Agora está doendo que uma pessoa perdeu a vida. Mas tem pessoas, igual daquele médico, que quando ele termina uma cirurgia, ele sai falar, oh, hoje me deu bem. Amanhã, ontem me deu mal. Agora, o assunto não é se você se deu bem. Se salvou uma pessoa, se você se deu bem ou não, isso é totalmente secundário. Pessoas que procuram um culpado, porque eles não estão vendo the big picture, eles estão envolvidos consigo na hora errada. Mas se nós vamos olhar, quantas pessoas aqui que estão nos ouvindo, vamos dizer que vai chegar no São Paulo aqui um grande rabino, e ele sabe exatamente quando vamos terminar a nossa vida e com qual doença que nós vamos terminar a nossa vida. Tem alguém interessado para saber isso agora? Eu não. Não Prefiro, sei. prefiro ser pego por surpresa, porque senão, o que é isso? Nós não queremos saber tudo, nós não queremos saber os caminhos de Deus. Confiamos nele, é muito melhor. O que sim precisamos? Agora vem uma pergunta que eu acho isso é básica na relação. Em vez de perguntar por que as pessoas, good people, por que eles sofrem, ou por que coisas ruins acontecem com pessoas, esse tipo de pergunta, a pergunta que deve nos incomodar é o seguinte: aqui tem um ensinamento para mim, aqui tem uma mensagem para mim, aqui tem uma oportunidade para mim. Aqui tem uma mudança do meu papel, a minha responsabilidade. O que se exige de mim agora? Como que eu vou sair disso agora? Vou sair um derrotado ou vou sair vitorioso do pior tragédia? Já mencionamos várias vezes aquela discussão do Viktor Frankl e Sigmund Freud. Nós não podemos passar nenhuma sessão nossa sem mencionar o Sigmund Freud. O que era a grande tese do Viktor Frankl? Ele sobreviveu ao Holocausto, nas piores situações. E o qual que foi a ideia? As pessoas que acharam que tem um plano, apesar que esse plano é desconhecido, mas tudo faz parte do plano, de tudo dá para aprender. Em qualquer situação, uma pessoa pode tirar alguma energia, algum ensinamento. Essas pessoas sobreviveram. Os outros que ficavam reclamando por que eu mereço, essas pessoas, isso é o livro dele, Sentido da Vida. Agora, isso é tão importante, esse assunto, que ele escreve num lugar que, para ele sobreviver, ele começou a preparar suas aulas sobre psique do ser humano, a sua grandeza, e o que ele pode esperar de si, já sendo num campo de concentração, ele falou, olha, tudo isso aqui estou me mostrando é para poder depois construir teses que ele quis construir e depois ser grandes ensinamentos. Imagina o seguinte, uma pessoa, nos piores das situações, tem estrutura de poder sair vitorioso de uma situação assim e continuar sua vida educando e saindo com essa novidade. Por quê? Em vez dele perguntar por que está acontecendo comigo, ele perguntou o que eu vou aprender disso. E isso eu acho, que o Kabbalah nos ensina, principalmente sobre essa pergunta. Obviamente, aqui devemos elaborar demais, porque tem certas situações que realmente é difícil para saber o que podemos aprender, e será que precisava toda essa tragédia para aprender uma lição tão simples? Alguém vai perguntar, o que Deus quis nos ensinar com o Holocausto, matando 6 milhões de pessoas inocentes? Não sei como responder isso aqui, mas uma coisa devemos entender. Em qualquer tragédia, devemos sair vitoriosos, fortes, com vida, vitalidade, com energia, com uma nova responsabilidade e se tornar o vencedor. Posso esquecer, ainda tinha alguns anos, em Israel, no ano
1958 ou 59, houve um ataque de terroristas na cidade de Kfar Chabad e mataram um professor com alguns alunos. Naquele tempo, o Kfar Chabad, uma cidade perto de Tel Aviv, os habitantes eram todos aqueles que saíram da Rússia e de todas aquelas dificuldades, os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, para de novo enfrentar, 10, 12 anos depois, um ataque terrorista e ver mortos na frente, era demais para eles. No fim, o Rebbe escreveu uma grande carta para eles. E o que ele falou para eles? Continuam construindo. Continuam com força. E com essa vitalidade, com essa energia, vocês vão receber o consolo. Saem disso vitoriosos, não saem derrotados disso. Saem fortes. Aprende tudo que dá para aprender. Desperta de vocês o melhor que tem e vão para frente. É isso que tem que ser a nossa pergunta, e essa pergunta é para nós, não para Deus. O que nós vamos, como que nós vamos continuar? Onde que nós vamos buscar essa força? Como que nós vamos sair dessa situação para enfrentar um futuro melhor? Essas são as perguntas que vamos perguntar. Obviamente precisa um certo preparo. Porque uma pessoa que não está preparada para fazer essa pergunta, ele tem que estudar Kabbalah. Ok. Rabino, eu quero pontuar algo que o Rabino falou, que para mim é muito interessante, e acho que traz um insight importante para todo mundo que está acompanhando aqui a live, essa questão da reclamação. O que eu entendo do que o Rabino trouxe aqui de conteúdo é que reclamar pode, faz parte da gente reclamar, ok reclamar. O problema é a quantidade, o quanto e a intensidade, né? Quer dizer, então, a gente não precisa aguentar tudo também sem reclamar, mas tem um limite para a reclamação. É isso, Rabino? Tá certo? Entendi direito? Eu acho o seguinte, está certíssimo, só que eu não sei se a palavra é reclamar, porque existe uma diferença entre reclamar e resmungar. Qual que é a diferença? O que significa resmungar? Ou tem uma pessoa que vive na agonia. Vamos pegar um exemplo típico. Quando falece um ente querido nosso, qual que é a lei? Se uma pessoa fala, olha, eu não vou ficar de luto, se isso foi vontade de Deus, Deus sabe o que ele faz, eu vou tomar um grande lechaim, vou louvar o nome de Deus, que tudo que ele faz está certo. Isso é contra a lei. Uma pessoa tem que ficar de luto, ele tem que ficar triste, ele está sentindo agonia, ele tem que demonstrar aquela agonia dele. E essa agonia está escrito o seguinte, 7 dias, depois 30 dias, e em certos assuntos até 1 ano. Mais disso, Deus fala, olha, chega. Chega, tudo tem limite. Você não vai viver com isso para o resto da tua vida e nunca sair dessa agonia. Uhum. Então, Ou seja, a questão do limite. Vamos entender que, ok, a gente passar por essa reclamar, né? Eu acho que resmungar, Rabino, é uma coisa meio rabugenta, né? Aquela pessoa que o tempo todo está resmungando, que traz problemas, que enxerga problemas e sofrimento onde não existe. A reclamação, ela se torna pontual, né? Então, acho que é um pouquinho essa a diferença. Rabino, eu queria colocar um pouquinho algumas questões das pessoas que estão acompanhando a gente, porque eu vi aqui uma pergunta que acho que é uma pergunta que as pessoas têm essa ideia, né? De o sofrimento purifica? Foi uma das perguntas que eu vi surgindo aqui que eu acho interessante responder, né? Porque falou tanto do sofrimento, então não precisa merecer, o sofrimento faz parte, e aquilo aconteceu por um aprendizado, enfim. Isso purifica a alma ou não tem nada a ver, de acordo com a Kabbalah? Esse assunto devemos responder-lhe com alguns detalhes. Sobre uma outra pessoa, que não somos nós, nunca podemos usar esse motivo. Nós não podemos falar, olha, você sabe por que aquele está sofrendo? Porque ele merece. Ele é um grande pecador, isso é o único jeito dele resolver seu assunto através do sofrimento. Isso é proibido. Nós não podemos até falar para uma pessoa, olha, você teve um grande prejuízo de dinheiro, confia em Deus porque isso é melhor para você. Também está errado.
Nós devemos falar para ele, olha, a gente te entende, a gente entende teu sofrimento e realmente está difícil para suportar isso aqui. Mas continua tentando, confia em Deus, que Ele vai te ajudar. Não entra no desespero. Conheço muitas pessoas que passaram situações assim e venceram. Você tem uma família ótima que vão te dar todo o apoio. É uma outra linguagem, mas nunca justificar por causa dos pecados. Sobre nós nunca podemos dizer com certeza que o sofrimento que nós passamos é por causa do pecado. Nós não sabemos. É uma possibilidade para nós. Podemos, em muitos livros isso está escrito, mas mesmo assim, olha o que nós falamos Yom Kippur, dia inteiro, quando somos na sinagoga. Falamos para Deus, nós sabemos que nós temos culpa no cartório, mas mesmo assim, tem. Agora parei de ouvir o Rabino aqui, deu uma travadinha no vídeo do Rabino. Não sei se para todos, mas para mim deu uma travada. Tá rodando aí a roda do a roda do sofrimento. E o Rabino caiu, gente. Eu vou pôr ele de volta aqui. Ele vai entrar de novo. Mas eu tô tentando colocar. Congelou, né? Ele caiu da live, deve ter caído a conexão dele. Eu vou pôr de novo o Rabino aqui. Se alguém puder me falar que oração, que eu tô sozinha aqui, perdida, sem saber o tempo e o horário. Mas ele entrando, subo ele de novo aqui, porque eu quero trazer algumas perguntas que eu vi, vocês caiu, né? Ele vai voltar já já. Assim que ele entrar aqui, eu chamo ele de novo para a live. Mas quero que vocês tragam as suas questões. A Jane, né? Jane colocou uma questão muito importante, como reclamar sem intoxicar nossa fala. Eu quero escutar o que o Rabino tem para me falar. São 17, obrigada, gente. Entendi. 17h47. Eu vou ver aqui se o Frank entra em contato com o Rabino pelo celular, para ver se ele está voltando, se está tudo certo com a conexão dele. Mas, Jane, eu vou perguntar para o Rabino também, mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de, usando tudo que o Rabino trouxe na live, né? Como reclamar sem intoxicar nossa fala. Eu acredito, Jane, que de acordo com o que o Rabino falou até agora, a reclamação ela não pode vir num formato de revolta ou de, enfim, de vitimização, né? Acho que se a gente consegue reclamar, porque é uma obviedade, como ele falou do luto, ele fez uma analogia muito boa, né? Uma pessoa morreu. Não é normal você não sofrer e não querer chorar e não sentir nada. Isso já é um oposto, né, do que deve ser sentido. Existe a tristeza, existe aquele sentimento e ele precisa ser vivenciado. E acredito que a reclamação, ela tem esse papel, né? Poxa, nós passamos por uma situação difícil, por algum sofrimento, ok reclamar, mas existe um limite no tom dessa reclamação, né, na intensidade, no quanto ela vai se estender. Eu acho que a gente intoxica a nossa fala a partir do momento que a gente não enxerga que existe também um lado proveitoso disso. Então, acho que essa é a mensagem do Rabino o tempo todo aqui sobre esse tema, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Não é questão de bom ou ruim, de merecer, não merecer, de purificar, não purificar, mas isso aconteceu por algum motivo, e seja ele qual for, eu tenho a capacidade de transformar isso em algo positivo para mim. Quando ele fala, eu vou sair vitorioso desse sofrimento, dessa tragédia, seja lá o que foi que aconteceu, de ruim para a gente, o sair vitorioso é transformar esse sofrimento em algum tipo de aprendizado que vá fazer a gente ser melhor, que vai influenciar a educação que a gente dá, que vai influenciar positivamente a nossa postura de vida, né? Então, o que eu vejo
é que às vezes a gente quer encontrar respostas para tudo. E isso vai trazendo uma agonia para o ser humano, de achar que tem resposta para tudo e que alguém tem. Então, as pessoas vão buscando respostas em diversos lugares, né? Às vezes até um pouco desesperadamente. E se a gente tentar se questionar menos e entender, não é conformismo, como eu falei no começo, né? Não é se conformar e falar, eu mereço e pronto, final. Não. É entender qual é o aprendizado, crescer com isso, gente. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande hoje em dia nas pessoas buscarem o crescimento através da dor, porque isso coloca elas num lugar de vítima que é um pouco confortável, né? É um pouco confortável. É uma zona de conforto, mas que amanhã não vai trazer nenhum benefício, nem para a gente, nem para quem convive com a gente. Então, de tudo que o Rabino falou aqui, e o que eu acho que é o grande ensinamento da Cabala, é a gente sair um pouco do lado do lado esotérico, do lado e trazer isso e entender. Fé não é conformismo, exatamente, Beatriz. Como podemos expor uma dor? Deixa eu terminar essa linha de raciocínio. Não estamos conseguindo contato com o Rabino? Acho que acabou a bateria do celular dele, será? Pode ser, né? Pergunta para a Sheila se ela também está num Zoom, enfim. Mas vamos tentar ainda esperar um pouquinho o Rabino voltar para a gente poder, pelo menos, encerrar toda essa ideia, né? Eu acho que a gente tem que tentar trazer isso para o lado mais material, para o lado mais concreto do dia a dia, que é um bloqueio que a gente tem. A gente quer tentar facilitar para a gente, né? Facilitar no sentido de não termos um trabalho ou de olhar para dentro, de buscar melhorar uma característica nossa, uma deficiência nossa, e a gente vai, né, fazendo de tudo para não encarar a nossa responsabilidade sobre as nossas dores, sobre a nossa própria evolução. E acho que é isso. O Rabino tenta trazer a Cabala aqui como um olhar muito humano de você buscar se aprimorar. A gente está aqui nesse tempo, durante esse período na nossa vida, não é para reclamar, não é para encontrar respostas, mas é para sermos melhores amanhã do que fomos hoje. É por isso que eu gosto muito de trazer o Rabino Gurari aqui, porque ele tem muito conhecimento, ele fala com realmente através de conteúdo, mas ele traz para a gente para o pé no chão, para a realidade. Entendeu? A gente fica vendo tanta gente. Voltou, Rabino, voltou, vamos lá. Fiquei aqui enrolando o pessoal, Rabino. Não. Ah? Culpa não. Ok, pode continuar. Rabino. Sim, caiu a eletricidade aqui, tudo aqui parou, mas vamos de volta. Não acredito. Por que isso aconteceu, Rabino? Por que? O que você fez enquanto isso? Reclamou para Deus? Por que será que isso aconteceu, Rabino? Aqui tem um plano divino muito grande que somos incapazes de entender, mas quem sabe, um dia vamos descobrir que justo quando aqui ficou totalmente escuro no prédio, uma pessoa conseguiu se lembrar de algo que aconteceu 10 anos atrás, quando estava no escuro. Isso ajudou ele, nós não sabemos, mas quem sabe. No fim, tudo tem sua razão. Olha, Rabino, eu respondendo uma questão que surgiu aqui, da Jane, que está acompanhando a gente aqui, e aí eu quero agora, eu já dei a minha resposta, depois o Rabino escuta, separado, a resposta que eu dei. Então, a gente não combinou, viu, gente? Rabino, a Jane perguntou como reclamar sem intoxicar a nossa fala. Quer dizer, então pode reclamar, mas como é que a gente faz isso sem intoxicar a nossa fala? Porque o pessoal já entendeu que, ok, reclamar tudo bem, já podemos, né? Não tem mais aquele negócio, não reclama, meu filho, né? Podia ser pior, olha lá o Joãozinho que não tem que você tem, né? Pode reclamar,
Mas, então, como é que faz para não intoxicar a fala, Rabino? Eu acho o seguinte, se olharmos as nossas rezas, temos um plano de trabalho. E o plano funciona da seguinte maneira. Nós queremos mostrar para Deus a nossa agonia, o nosso sofrimento. Que nem o filho chega para o pai e fala, pai, você sabe o que isso está fazendo comigo? Isso está acabando comigo. Sente o dor que eu estou querendo te passar para você ver o dor que eu estou sentindo. Com isso, o que a pessoa está falando? Ou seja, ele mostra que ele confia em Deus. Ele está querendo que Deus participa na sua dificuldade, que nem Deus falou para Moisés no Egito. Vai falar para os Bnei Israel, vai falar para os judeus que eu estou com eles. Isso aqui que mais nos incomoda. Será que Deus está olhando para o outro lado? E nós sofremos. Não, queremos que Deus olhe para nós e pelo menos ele ficar ciente com os mil detalhes do que nós sofremos. E depois é um apelo para Deus. Será que podemos alcançar o mesmo objetivo de uma outra maneira? É um pedido, ok, tudo é uma lição, não sei o que está por trás, faz parte de um plano. Mas será, levando em consideração o que esse plano está fazendo comigo? Será? Posso sempre pedir. Tudo bem, é teu plano, confia, está tudo certo. Mas eu gostaria, talvez, de senhor ir pensar e mandar outro. Tudo isso aqui é justo. Rezamos que nem o filho para o pai. Muitas vezes nós falamos palavras difíceis, porque é o momento da agonia, é justo. Nos lembra o seguinte, apenas uma ideia, quando eu vi isso aqui, eu achei tão profundo. Moisés, após o pecado do bezerro de ouro, ele fala para Deus o seguinte, olha Deus, você acabou de falar para mim que você quer destruir o povo inteiro e construir o novo povo de Israel através da minha família. Moisés fala para ele, agora saiba bem, se você aceita e perdoa essas pessoas, se não, me esquece. Mas quando olhamos nas palavras, está faltando aqui um ingrediente, está faltando algumas. Eu deveria falar para Deus, olha Deus, se você aceita perdoá-los, we are in business, vamos continuar. Se não, me esquece. Mas está faltando a primeira parte, se você perdoa, e se não está escrito o que vai acontecer. Mas, segundo a Cabala, Moisés falou para Deus, olha, você não sabe, Deus, o que você falou comigo. Você falou que você quer construir o povo disse através da minha família e destruir eles. Isso foi teu plano. Agora, tanto faz se você perdoa ou não, me esquece, eu estou fora. Porque se eu servir aqui, se eu fui o meio para te oferecer um caminho para destruir eles e me usar, você está me usando, me esquece. Tanto faz se você perdoa ou não. Agora, não é qualquer um que pode falar assim com Deus. Você tem que ser um filho. O filho, ele tem outra forma de falar. Ele tem essa intimidade de falar com o pai. Olha, você não sabe como você me machucou com isso. Agora, quando você fala você não sabe, não significa que você não sabe. Nós sabemos que Deus sabe. Mas, olha bem o que eu estou sentindo. Eu quero manifestar meus sentimentos perante o assunto. É importante eu ter essa oportunidade de te dizer o que realmente eu estou sentindo. Pode ser que você está sabendo, mas o que você sabe através dessa declaração que eu estou fazendo. Esse tipo de reza, esse tipo de pedido, esse tipo de reclamação é profundo. Não é contra Deus. Contrário, é alguém que está muito próximo para Deus. Por isso ele pergunta why. Por quê? Não porque ele quer uma resposta. Olha o que está acontecendo. Por quê? Se você ouvir uma vez uma criança grita, por quê? Ele quer uma resposta. Ele quer resolver o assunto. Agora, isso que interessa. Agora, isso é o que nós precisamos aprender. E isso nos torna mais fortes. Eu teria 1 minuto agora, pelo relógio tradicional do Instagram. Eu vou fazer um teste aqui. Eu não vou encerrar, mas se a gente caiu é porque... Ah, não, já vai encerrar. Está encerrando. Rabino, muito obrigada, foi maravilhoso. Vamos cortar meu Instagram, não tenho mais que 1 hora no ar. E Deus nos ajuda, que coisas boas.
coisas boas vão acontecer com nós, porque nós somos boa gente. Nós somos pessoas justas. Por isso, só coisas boas vão acontecer com nós. Amém. E nós vamos ver como que são boas.